Como vimos na primeira lição, Jesus, por diversas vezes, afirmou que é crer nele para ter a vida eterna. O Evangelho de João está repleto de versos com esse testemunho a respeito da salvação. Talvez você, no meio da lição ou no final dela, se perguntou assim, mas por que repetindo tanto esse assunto? Vamos na epístola de João agora. 1 João, capítulo 5. A diferença entre Evangelho e epístola é a seguinte. No Evangelho, João relatou o que Jesus disse e o que Jesus fez. E na epístola, ele escreve uma carta para aquelas pessoas que já creram em Jesus Cristo. E é o que João diz para essas pessoas. E é o mesmo que Deus está querendo dizer para nós hoje. 1 João, capítulo 5, versículos 9 e 10 primeiro. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho ele testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não crê no testemunho que Deus deu do seu Filho. Bom, se nós paramos para olhar com respeito às nossas convicções, nós ouvimos programas de televisão, pessoas falando e acreditamos no que elas dizem. Agora, o testemunho que Deus dá é muito maior, muito superior ao das pessoas. As pessoas podem se enganar, elas podem mentir, elas podem mudar de opinião, elas podem morrer. Agora, Deus não. O testemunho dele é para sempre, porque Deus nunca vai mudar. E olha o testemunho que ele está dando para a gente, versos 11 e 12. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. O testemunho é simples. Deus nos deu um presente. Esse presente está baseado em Jesus Cristo. E Ele deixou isso para nós sabermos. Se você tem o Filho, se você creu em Cristo, você tem a vida eterna. Porém, se você não creu, você não tem a vida. E por que Ele repete isso aqui? Fala tantas vezes lá no Evangelho que aqui repete. Olha o verso 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Isso está escrito para a gente, lá no Evangelho e aqui, para que nós saibamos que nós temos a vida eterna. E essa vida está em Jesus Cristo. Se você creu em Cristo, você tem a vida eterna. Baseados nessa verdade, firmados nessa fé, continuemos o nosso estudo. Como estudamos na primeira lição, Deus tem nos prometido a vida eterna em Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus, no que Deus diz e na promessa de Deus e na pessoa de Deus. Quando nós fazemos um negócio com uma pessoa, por exemplo, a venda de um carro ou de uma casa, nós procuramos saber quem é a pessoa que está comprando. Se ela tem condições de pagar, qual a sua índole, se nós temos como confiar de que ela vai quitar, que ela vai pagar, para nós não ficarmos no prejuízo. Mas mesmo com esses cuidados, as pessoas podem mudar, podem morrer e nós sofremos o prejuízo. Deus nos fez uma promessa. E para nós acreditarmos nessa promessa, nós vamos olhar agora quem Deus é. Vamos ver aqui na palavra de Deus quem Deus é, como Ele age e se nós podemos confiar na promessa que Ele fez. Gênesis capítulo 1, verso 1, nós estudamos já na primeira série de estudos, mas vamos relembrar algumas coisas e aplicar para essa verdade de firmados na fé, vamos aplicar isso para nós hoje. Verso 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós estudamos logo naquele começo que o nome para Deus aqui é Elohim. E Elohim, nós vimos que essa partícula im no final é o plural. Também nós vimos que o verso diz assim, Elohim bara, Deus criou. Quando diz Elohim, ele é plural, mas o verbo bara, ele é singular. Isso mostra para nós que existe só um Deus e que esse Deus existe em 3 pessoas. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, olha só o que diz lá. Vamos abrir nossas Bíblias e conferir lá. João 1, o verso 3. De 1 a 3. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo citado aqui estava lá no princípio, lá no começo, juntamente com Deus. E disse que esse Verbo era Deus. Vamos continuar lendo em João para ver quem é esse Verbo. Então o verso 14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo a que se referindo é quem? Jesus Cristo. Ele veio, o unigênito do Pai, o Filho de Deus, veio, se fez carne, desceu aqui no mundo e veio nos salvar. Ele estava lá no começo com Deus, Elohim, o Pai e o Filho e o Espírito juntos, criando o céu e a terra. Aqui nós vemos a confirmação de que Jesus é Deus. Ele estava desde o começo com Deus e criou o mundo juntamente com Deus, e ele é a palavra de Deus. Quando Deus diz, haja luz, era Deus agindo, era Jesus Cristo agindo. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. O nome Elohim quer dizer aquele que emana poder. Um único Deus que existe em 3 pessoas, e esse nome quer dizer aquele que emana poder. A palavra bará, que vem depois, é criar do nada. Quando nós criamos alguma coisa, nós usamos madeira, pregos, outras coisas para criar um banquinho, para fazer alguma coisa. Deus não precisou de nada para criar o mundo. Ele criou tudo do nada. Aqui nós vemos, então, que Deus é onipotente. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é aquele que emana poder. Se eu prometer para vocês, olha, eu quero dar um presente para vocês, e vem um brutamontes e me rouba o presente, eu não tenho como cumprir minha promessa. Porém, ninguém pode chegar e tomar algo de Deus, e ninguém pode impedir Deus de cumprir o que ele prometeu, porque ele é o Todo-Poderoso, aquele que emana poder e que tem condições de cumprir a sua promessa. Também nós vemos que Deus é eterno, ele não tem começo e nem fim. Ou seja, Deus não vai morrer. Se eu prometer para vocês, eu vou dar um presente para vocês, e eu morrer, estou impedido de cumprir minha promessa. Porém, Deus nunca vai morrer. Então ele tem condições de dar vida eterna para você. O único que pode dar vida eterna é ele, porque ele é eterno, ele não tem fim, ele nunca vai morrer. A outra verdade que nós vemos também é que Deus é autossuficiente. E como ele é autossuficiente, ele pode fazer qualquer coisa e ele não precisa de nada para existir. Antes que existisse água, Deus existia. Antes que existisse comida, pessoas ou qualquer outra coisa, Deus já existia. Se alguém pegar e me pôr uma arma na cabeça e dizer assim, ó, se você não fizer o que eu estou mandando, eu deixo você 1 ano sem água, ele consegue me privar da água e me matar. E eu não posso cumprir a promessa. Mas ninguém pode privar Deus de nada. Ninguém pode impedir Deus de cumprir a sua promessa. Então Deus tem condições porque ele é onipotente, ele é eterno, ele é autossuficiente, ele é supremo e ele é soberano. Ele é a maior autoridade que existe. Se eu disser para vocês o seguinte, olha, amanhã você não precisa trabalhar. Mas aí chega o seu chefe e o meu chefe diz assim, não, amanhã você tem que trabalhar. A maior autoridade vai prevalecer e eu não posso cumprir o que eu prometi para você. Mas Deus, ele é a maior autoridade que existe. O que ele promete, ele vai cumprir, porque ninguém é superior a ele para impedi-lo de cumprir a promessa. Para chegar para ele e dizer, você não pode salvar o fulano lá porque eu não quero que você o salve. Pelo contrário, Deus é a maior autoridade, ele pode fazer, ele pode cumprir. Como nós já vimos, Deus é eterno e também Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, é aquele que tem toda a sabedoria. De um lado, nós tínhamos a justiça de Deus. Deus sendo justo, ele não podia deixar o pecado impune. Ele tinha que castigar o pecado. Do outro lado, nós tínhamos o amor de Deus. Deus quer salvar o homem pecador, mas ele precisa punir o pecado. E como solucionar isso? Então Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria infinita, ele planejou a nossa salvação. Ele deixou Cristo, seu Filho amado, morrer lá na cruz no nosso lugar. Ele levou o castigo que era para mim, que era para você, e a justiça de Deus foi satisfeita. Agora Deus está livre para agir em amor e estender essa salvação para você e para mim. Deus, na sua sabedoria, ele fez um plano que satisfez a sua justiça e também o seu amor.
onde todos os seus atributos, todas as suas qualidades encaixaram perfeitamente. Bom, nós vimos que existe esse Deus maravilhoso que nós estudamos, esse Deus, ele é a nossa garantia. Ou seja, se alguém quiser tomar a nossa salvação, Deus é maior do que essa pessoa e vai garantir a salvação. Se alguém for contra esse plano, Deus é maior do que todos e Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que você já fez, o que você faz, o que você vem a fazer, mas Ele está dizendo que Ele te dá a vida eterna. A base da nossa salvação é a pessoa de Deus. Muitas pessoas dizem que a fé é um salto no escuro. Se você tiver a fé colocada em algo errado, realmente é um salto no escuro. Mas colocar a fé no que Deus diz e na promessa de Deus é a coisa mais segura que pode existir nesse mundo. É a coisa mais firme. É como você se lançar nos braços de Deus, confiado no caráter e na pessoa de Deus. Quem garante a salvação é Deus, não são as nossas obras, não é a nossa religião, não é o que fazemos, é a pessoa de Deus. Esse Deus maravilhoso, onipotente, que emana poder, onisciente, supremo, soberano, eterno, Ele é a nossa garantia. Também, além de Ele ser a nossa garantia, tem algo interessante. O que esse Deus maravilhoso que garante a nossa salvação, Ele é para nós hoje? Vamos em João, capítulo 1. João, capítulo 1, o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus, Ele morreu na cruz, nos salvou, e a Bíblia está dizendo o seguinte: se você crê que Ele pagou os seus pecados na cruz, agora você é filho de Deus. Todos que creram em Jesus, recebem Jesus, quer dizer, creram, colocaram a sua fé em Jesus, Deus agora os declara, os coloca na posição de seus filhos. Então, esse Deus maravilhoso, Ele é a nossa garantia e Ele também é o nosso Pai. Não é um Deus distante, lá longe, mas é um Deus perto. Ele é o seu Pai, você pode chegar diante dele, você pode falar com ele, você pode colocar diante dele os seus problemas, suas aflições, seus anseios, porque ele é onipotente, ele cuida de você, ele te ama, ele te deu uma salvação maravilhosa de graça, como diz lá em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, vamos ver lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus, o nosso Pai, de graça estendeu a salvação para nós. O privilégio de sermos chamados seus filhos. Não só chamados, mas sermos de verdade seus filhos. Podemos chegar diante de Deus, podemos falar com Ele, ter acesso pelo presente que Ele nos deu da salvação. E Ele deixa muito claro que isso não vem das nossas obras. Se viesse das obras, talvez eu poderia me gloriar e dizer assim, eu consegui chegar aqui. Agora aqueles outros miseráveis lá estão lá no inferno, porque eles não foram tão bons quanto eu. Mas nós sabemos que ninguém é bom diante de Deus. Todos somos pecadores e precisamos da graça de Deus. E Deus estende essa graça e nos dá de presente a salvação e o privilégio de sermos seus filhos. Talvez você diga o seguinte, mas essa salvação é muito barata. Não precisa fazer nada, é barato demais isso. Então eu quero te perguntar o seguinte, o que você daria pela sua vida? Se chegasse um bandido, colocasse uma arma na sua cabeça e dissesse para você o seguinte, olha, me dá o seu carro, porque senão eu vou te matar. Você daria o seu carro? Me dá todo o dinheiro que você tem no banco, senão eu vou te matar. Você daria todo o dinheiro que tem no banco? Sim. O preço mais alto que pode existir é a própria vida. E lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, vamos ver lá. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. A salvação custou muito caro, custou a vida de Jesus Cristo. Custou a vida do Filho de Deus. Um preço que você não podia pagar e que eu não posso pagar. Que nenhum ser humano era capaz de pagar.
Então a salvação que Deus oferece de presente para nós, ela não é barata. Pelo contrário, ela é muito cara, custou muito caro e você nunca poderia pagar por ela. Por isso que Deus te oferece de presente. Quando diz aqui, olha, você foi salvo da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Nós recebemos muitas heranças religiosas, nós ouvimos muitas coisas. Mas a nossa fé tem que ser firmada na palavra de Deus e na pessoa de Deus e no que Ele fez para nos salvar através do seu Filho ali na cruz. Voltando no texto de Gênesis, só que agora capítulo 1, versículos 3 a 5, nós vamos ver uma verdade interessante, comparando com a criação do mundo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus, havia só trevas no mundo, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Aqui nós vemos o Deus maravilhoso que emana poder. Aquele Deus onipotente, mas não um Deus distante, que hoje Ele é o quê? Simplesmente o nosso Pai. Esse Deus que pode todas as coisas, que criou todo o universo com a palavra do seu poder, Ele se preocupa individualmente com você. E toda vez que Deus diz algo, algo de bom acontece. E quando nós atentamos para o que Deus diz, algo de bom acontece nas nossas vidas. Comparando com a criação do mundo, Deus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, nos fala como que foi feita a questão da nossa salvação também. Vamos lá olhar. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Também nós estávamos nas trevas, longe de Deus, espiritualmente separados da comunhão com Deus. E a Bíblia diz que Deus disse para nós, haja luz. E Ele resplandeceu em nós para que nós entendêssemos a salvação em Jesus Cristo. E Ele resplandeceu em nós e nós pudemos entender essa salvação e receber esse presente de Deus. Ele disse, haja luz na sua vida. E houve luz. E algo bom aconteceu dentro de você. Essa é a salvação maravilhosa que Deus te dá. Você hoje é filho de Deus. Você que creu na salvação. Você que creu em Jesus Cristo como Salvador. Voltando ao texto de Gênesis, agora capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou todo o universo, Deus criou todas as coisas, e aí chega num dia que Deus fala o seguinte, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus nesse momento ele para, e ele diz o seguinte, agora eu vou fazer algo mais importante de toda essa criação. Deus criou o sol, lua, terra, plantas, animais, mas no momento de criar o homem, Deus para tudo e disse assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. No capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E cria o homem do pó da terra. O corpo humano é a semelhança da terra. Agora, quando Deus sopra dentro do homem o fôlego de vida, essa é a semelhança com Deus. Aqui nós vemos dois fatores importantes que nós podemos aprender através do sacrifício de Cristo. O primeiro está em Romanos capítulo 8, verso 29. Vamos ler lá? Romanos 8, o verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Deus criou o homem, ele tinha um propósito de que o homem fosse a imagem de Deus. E quando o homem pecou, ele perdeu essa imagem de Deus. Essa parte de relacionamento, de intimidade com Deus foi perdida. Agora, na salvação em Jesus Cristo,
Ele está dizendo o seguinte, que Deus tinha um propósito e ele traçou um destino para todos nós que cremos em Cristo. E esse destino é o quê? Ser conformado à imagem de Cristo. Ou seja, Deus nos coloca de novo naquele patamar que nós perdemos. O ser humano não tinha mais a imagem de Deus por causa do pecado. Mas através de Jesus Cristo, através da salvação em Jesus Cristo, nós somos conformados à imagem do seu Filho. Esse é o destino que Deus deu para nós, sermos semelhantes a Jesus. Quando Deus nos salva, não foi o fim do propósito de Deus. A salvação é um fim em si mesmo. Pelo contrário, a salvação é simplesmente o começo do que Deus quer fazer nas nossas vidas. Em primeiro lugar, Ele nos salva da podridão do pecado, da morte eterna. Ele nos dá vida espiritual e agora Ele traçou um caminho maravilhoso para a gente. Ele quer que a gente seja semelhante a Jesus. Esse é o propósito de Deus. A salvação é apenas o começo daquilo que Deus quer fazer em nós, daquilo que Ele quer fazer de diferente nas nossas vidas. E Ele está dizendo que Ele tem um propósito de nos conformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Veja que privilégio maravilhoso. Somos filhos de Deus. E com um destino traçado de sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. A outra verdade que a gente vê nesse texto é que quando Deus soprou o Espírito dentro do homem, dentro daquele boneco de barro que tinha sido feito, ele se tornou alma vivente. Ou seja, sem o toque de Deus, o homem seria pó. E a mesma coisa é hoje, sem o toque de Deus, você é pó. Sem o toque de Deus, estamos perdidos. E a palavra para sopro e para espírito é a mesma palavra no hebraico, que é ruach. Vamos em Efésios e vamos entender mais uma verdade sobre a nossa salvação? Efésios capítulo 1, versículos 12 em diante, nós vamos ler. Primeiro nós vamos ler Efésios 1, 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui o que nós temos que gravar é essa expressão em Cristo. Se você creu em Cristo, você está em Cristo. Então as palavras que vêm a seguir nos versos 13 e 14 é para você. Olha o verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui diz o seguinte, nós estamos em Cristo quando nós ouvimos a palavra, entendemos o evangelho da nossa salvação e cremos nessa verdade. Aí nós somos selados com o Espírito Santo. Então, primeiro você ouviu a palavra de Deus. Cristo morreu lá na cruz pelos seus pecados. Ele quer nos oferecer a salvação. O que é o evangelho? Você entendeu o evangelho? O que é o evangelho? Nós tínhamos uma má notícia. Nós estávamos separados de Deus e não tinha como chegar até Deus por causa da barreira que o pecado causava. Por causa do pecado eu não podia chegar até Deus. Agora tem uma boa notícia. Jesus morreu na cruz, Ele pagou o preço do nosso pecado e Ele abriu um acesso até Deus. Nós podemos chegar até Deus. Ele abriu o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É o meio pelo qual nós podemos chegar até Deus. É o que diz lá em João capítulo 14, versículo 6. Agora que nós ouvimos essa boa notícia, agora que nós entendemos esse evangelho, essa notícia maravilhosa, e a palavra evangelho quer dizer boa notícia, nós cremos nessa verdade. Na hora que você creu, na hora que eu criei, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vem morar dentro da gente. E ele é um selo, uma marca que Deus coloca dentro de nós para garantir a nossa salvação. O selo era uma marca colocada nos documentos para garantir a autenticidade desses documentos. O selo também ele era usado para garantir a propriedade. Isso daqui pertence a mim. Quando diz que fomos selados com o Espírito Santo, Deus está deixando bem claro para o mundo inteiro. Você é meu. Ele é o nosso Pai, nós pertencemos a Ele e Ele tem um propósito de nos conformar à imagem de Cristo, dia após dia. O Espírito Santo é a garantia que Deus coloca dentro de você, de que você pertence a Deus e de que Ele vai te salvar. Quer a prova disso? O verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo é penhor, é a garantia que Deus nos deu.
Ele colocou dentro de nós e falou assim, agora está garantido que eu vou levar você para junto de mim. Então Deus nos tocou, Ele resplandeceu em nós, o Espírito Santo veio morar dentro de nós e Ele é a garantia que Deus nos dá de que nós somos filhos dEle, que nós pertencemos a Ele e de que dia a dia Ele vai nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Quando nós vimos na aula passada, João capítulo 10, versos 28 e 29, Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. A salvação nossa que nós ganhamos de Cristo, ela é garantida por Jesus, porque Ele prometeu, Ele disse, eu dou essa vida eterna. E disse que o meu Pai é maior que todos, e Ele garante essa salvação. E agora também o Espírito mora dentro de nós, e a garantia que Deus deu, que mora dentro de nós, de que Ele vai nos levar para junto de si. A salvação é garantida pelas 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai planejou essa salvação, o Filho executou a salvação, e o Espírito mora em nós para garantir essa salvação. Esse presente, isso que Deus deu para nós é maravilhoso. Vamos ler mais uns 2 versos aqui em Efésios, porque tem uma coisa muito interessante para nós. Efésios 2, o próximo capítulo, versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui nós vemos a extensão do amor de Deus. Deus é riquíssimo em misericórdia. O amor que Ele nos deu é muito grande, sendo muito o seu amor que Ele nos deu. Ele agora oferece, dá e garante essa salvação para nós. Voltando em Gênesis capítulo 2, versículo 8, agora, no 7 nós vimos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, que Deus soprou dentro dele o espírito de vida, o fôlego de vida. E agora no capítulo 2, verso 8, nós vemos o seguinte. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus pegou, criou Adão e Eva e os colocou num lugar maravilhoso para que eles morassem ali. Em João 14, na aula anterior, nós vimos que Jesus disse o seguinte, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus planejou a salvação, executou a salvação, nos deu a salvação e Ele está dizendo, tem um lugar maravilhoso para você morar, para sempre, junto comigo. Do mesmo jeito que quando Deus criou o homem perfeito, o colocou num jardim maravilhoso para que ele morasse ali. Jesus está dizendo, eu te salvei, agora você vai ser conformado à minha imagem e você vai morar para sempre junto comigo num lugar maravilhoso. Em Apocalipse, capítulo 21, fala um pouquinho sobre esse lindo lugar. João estava assistindo aquilo, tendo aquela visão maravilhosa, e ele está dizendo, gente, o que eu estou vendo aqui é muito lindo, o que eu estou vendo aqui é maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever, mas eu vou tentar. É como se fosse. É semelhante a isso, ou seja, é muito superior. Mas essa descrição aqui já é linda demais. Fala de os muros serem de pedras, as ruas de ouro. Fala de os portais serem de pérola. É uma coisa magnífica, grandiosa, linda, esplêndida. Essa descrição que dá do céu aqui. Mas o que mais importa para mim, o que mais me impressiona nessa descrição toda, não é a beleza física desse lugar, mas é o que diz o capítulo 22, versículo 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. O céu não seria o céu se não fosse a presença do Senhor. O mais bonito, o mais esplêndido, o mais maravilhoso que nós temos dessa descrição do céu não são as ruas de ouro, não são as pedras preciosas, mas é a presença do Senhor. E que lá nós o veremos como Ele é. Estaremos na sua presença, identificados com Ele, conformados à imagem de Jesus Cristo.
Isso é que é maravilhoso no céu. Do mesmo jeito que Deus preparou um lugar muito bonito para pôr Adão e Eva, Ele também preparou um lugar maravilhoso para nós vivermos para sempre lá. Para sempre na sua presença. O que mais importa lá no céu é a presença do Senhor. É vermos a sua face e sermos conformados à sua imagem. Para o próximo estudo, nós vamos entender um pouco mais do que aconteceu quando o homem pecou. E do que Jesus sofreu para nos salvar, para resolver o problema que aquele pecado causou. Hoje, nós estudamos sobre o relacionamento com Deus. Deus nos salvou, nos deu um presente maravilhoso. E Ele garante isso e nós podemos confiar por causa da sua pessoa. Também nós podemos confiar no que Ele falou, porque Ele agora é o nosso Pai. Talvez você tenha uma experiência ruim com o seu pai, talvez você não teve um pai muito presente ou um pai com problemas. Eu quero te dizer que Deus é o Pai maravilhoso que nunca falha, que nunca falta, que sempre está presente, que sempre cuida, que sempre estende o seu braço para você. E é essa pessoa que garante a nossa salvação. E a nossa fé deve estar firmada na pessoa de Deus, no que Ele é, no que Ele faz e no que Ele prometeu para nós. Que Deus abençoe e até o próximo estudo.